Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou apresentar a parte 4 do conteúdo Sistemas Equivalentes de Forças, que está associado já ao conteúdo de corpos rígidos, beleza? Então vamos lá, Nesta videoaula eu vou apresentar o conceito do momento de uma força em relação a um determinado ponto, ou em relação a um ponto, tá certo? Então primeiro eu vou apresentar o conteúdo, de momento de uma força em relação a um ponto, e mais para frente, a gente vai estudar o momento de uma força em relação a um determinado eixo, tá certo? Então, primeiro a gente vê o momento em relação a um ponto, para depois estudar o momento de uma força em relação a um determinado eixo, tá certo? Para entendermos melhor o que representa o momento de uma força, vamos considerar agora uma força F que atua sobre um corpo rígido, Então percebam que a gente já está introduzindo aí aos poucos, cada vez mais o conceito de corpo rígido. Então, agora, a gente já vai começar a estudar essa abordagem de corpo rígido, não só analisando forças, mas também os momentos dessas forças, tá certo? Então, para a gente entender melhor, vamos considerar esse corpo rígido, tomando como base um ponto de referência O, e a força, uma força F, sendo aplicada no ponto A desse corpo rígido. Então aqui a gente tem um ponto de referência O, um ponto A, o ponto de aplicação da força, e aqui está a representação do momento dessa força. Vocês vão entender melhor o que é que representa esse momento da força, Então o momento é um vetor, esse vetor aqui, preto, ele vai representar o momento dessa força em relação ao ponto O, Então aqui é a nossa referência. Esse momento O, MO, ele vai representar o momento dessa força em relação a esse ponto O, beleza? E a força está sendo aplicada aqui no ponto A, tá certo? O efeito da força sobre o corpo rígido depende também do seu ponto de aplicação, Então, por exemplo, o momento aqui, a representação desse momento, em relação ao ponto O dessa força, ele vai depender do ponto de aplicação A, Por quê? Porque depende dessa distância aqui, R, que aqui vocês vão entender também um pouquinho mais à frente o que é que significa esse R e o que é que significa o D, tá certo? Mas, por exemplo, se eu estivesse aplicando a força, em um outro ponto aqui, mais interno, se essa força tivesse sido aplicada aqui mais internamente nesse corpo rígido, com uma distância R menor, a gente teria um outro efeito, Então vocês vão entender melhor daqui a pouquinho, porque isso acaba influenciando, Se essa força F, o ponto de aplicação dessa força acaba influenciando. Por que acaba influenciando, no valor do momento, ou no vetor do momento. Se essa força F atuasse aqui, por exemplo, no próprio ponto O, aí a gente teria um momento nulo, Ou seja, ela não geraria um momento, em relação ao ponto O nesse corpo rígido. Por quê, Já que eu estou comentando sobre isso, a gente pode concluir o seguinte, essa força F aqui no ponto A, em relação a esse ponto O, que está representado no momento, o momento dessa força em relação ao ponto O, essa força F ela tende a girar esse corpo em relação ao ponto O, Então, essa força aqui, ela vai tender, devido à aplicação desse ponto A, ela vai tender a girar esse corpo rígido em relação ao ponto O, Então, o momento, ele acaba gerando uma tendência de giro, no corpo em relação a um determinado ponto, Então, o momento, basicamente, ele vai representar isso. O momento de uma força, vai ser o quê? Um esforço, que vai tender a girar um determinado corpo rígido, tá certo? Então, como vocês podem perceber aqui, a gente tem o ponto O, e o ponto A no mesmo plano,
Então aqui de O para A a gente tem um vetor R, um vetor posição, um vetor de distância aqui, né, entre O e A, e aqui a força aplicada. Então o vetor R e o vetor F eles estão no mesmo plano. E o que é que a gente tem aqui como representação do momento? Ó, um vetor perpendicular a esse plano, né, ó, formado o plano, né, que contém o vetor R e o vetor F. E como eu já mostrei anteriormente, né, a operação que a gente tem, né, entre dois vetores, que o vetor dessa operação, né, é perpendicular ao plano que contém os dois outros vetores, né? Que operação é essa que a gente já estudou, né? É exatamente o produto vetorial, né? Então, o momento de uma força ele é determinado através de um produto vetorial, né? Então, m0 é igual a r vetor f, né? Porque ó, o momento ele é perpendicular ao plano que contém os vetores r e f, né? Ó. Então aqui a gente tem a representação do vetor r, do vetor f, né? Eles formam aqui, eles estão aqui nesse plano, ó, representado no corpo rígido, né? Na parte interna, né? Que passa por O e A, né? Então o momento vai ser perpendicular a esse plano. Por quê? Porque é uma operação, né, de produto vetorial, tá certo? Como a gente sabe do conceito, né, desse operador, tá certo, pessoal? E para a gente determinar o sentido de M0, ó, o que é que a gente faz, né? É só utilizar a regra da mão direita, né? Ó. Como eu já mostrei anteriormente, a gente curva os dedos, né, de R para F, e o polegar vai indicar o sentido do vetor M0. Ó. Então aqui tem o seguinte, né? Ó, que R está para cá, ó, né? O R está para cá. Se a gente curvar os dedos, ó, R de R para F, né? De acordo com a regra da mão direita, de R para F, o polegar vai ficar para cima, né? Nesse caso aqui. Então, o momento ele vai ser perpendicular ao plano e o sentido dele vai ser o que? Para cima, beleza? Como a gente pode perceber aqui pela regra da mão direita, né? Sempre de R para F, curvando os dedos, ó, e o polegar vai indicar o sentido do momento. Ou também, ó, a gente pode determinar aqui o sentido do momento a partir da tendência de giro da força F. Ó. Então, a gente curvando os dedos aqui em relação à nossa referência, né, o ponto O, curvando os dedos no sentido de giro de F, né, o polegar vai indicar para cima. Então, esse é o sentido do momento, né, dessa força. Beleza, pessoal? Então, não tem mistério, né? O momento vai ser o quê? O momento de uma força vai ser o efeito, né, que essa força vai fazer no corpo, que tende a girá-lo, né, a girar esse corpo em relação a um determinado ponto. E para a gente determinar o momento, né, é através do produto vetorial, né, da distância do vetor R, né, da distância entre o ponto de referência e o ponto de aplicação, né, ou seja, um vetor R da distância aqui entre a referência e o ponto de aplicação, e F é o próprio vetor força, né, que está sendo aplicada num determinado ponto. Tá certo, pessoal? Então vamos lá, né? Continuando com a mesma figura, eu já mostrei que o vetor, né, o vetor aqui do momento, ele é determinado por um produto vetorial, né? Então o vetor do momento é igual a R vetor F, né? Então aqui a gente vai ter o vetor do momento dessa força, né? E para a gente determinar a intensidade do momento, né? Ou seja, a magnitude desse momento, é só a gente voltar, né, para o conceito para análise do produto vetorial que eu já apresentei, né, e a intensidade do momento ele pode ser determinado por a intensidade do vetor R multiplicado pela intensidade do vetor F, que multiplica o seno do ângulo entre eles, né, ó, entre R e F, né? Então o ângulo entre R e F é θ, né, ó. Então aqui está o R e aqui está o F, o ângulo entre eles é θ, né? Então, R e F sendo de θ, eu vou ter o que? A intensidade do momento, né? Ó, a intensidade do momento dessa força, beleza?
que também pode ser determinado, né, por F vezes D, né? Então vamos ver aqui, ó, o que é que representa esse D, né, ó? Então o D aqui, ó, se a gente pegar essa figura, né, analisar aqui, ó, esse ângulo aqui é θ, né? Esse ângulo aqui é θ, porque é o ângulo entre R e F, né, ó? R e F é θ, né? R seno de θ, ó, vai ser igual a D, né, ó? Seno de θ vai ser igual a D dividido por R, né? Cateto oposto dividido pelo adjacente, né? Então, D vai ser R seno de θ, né? Então, o que é que representa aqui, ó? O D, né? Vai ser a distância aqui, ó, entre o ponto O e a linha de ação da força F, né? Onde a gente tem a formação de um ângulo de 90 graus, né? Então, como o ângulo entre D e F, né, é de 90 graus, significa que o seno de 90 é 1. Então, a gente pode calcular o M0, né, por RF seno de θ, ou simplesmente, né, por F, que multiplica a distância entre o ponto que a gente está calculando no momento, né, em relação ao ponto que a gente está calculando no momento, e a distância para a linha de ação da força F, que a gente tem a formação de um ângulo de 90 graus, né? Então seria a menor distância aqui entre O e F, né, da linha de ação da força, que a gente tem a formação de um ângulo de 90 graus, beleza? Como a distância, como o ângulo, né, entre F e D, né, como o ângulo entre F e D é de 90 graus, né? A intensidade de M0 fica simplesmente F que multiplica D, beleza? Então, quando esse vetor aqui, ó, R, né, formar um ângulo de 90 graus com a força F, né, a intensidade do momento seria simples se esse vetor, né, na verdade, se esse vetor R formasse um ângulo de 90 graus com a força F, né, a gente calcularia simplesmente por RF, porque formando um ângulo de 90 graus, sendo de 91, né? Ou a gente pode calcular simplesmente aqui, ó, uma distância, né, entre o ponto de referência e a linha de ação da força, né, onde a gente tem aqui a formação de um ângulo de 90 graus, né? Então, essa distância que a gente tem aqui a formação de um ângulo de 90 graus, né, de D com a linha de ação de F, a gente tem o seguinte: para calcular o momento fica apenas FD, tá certo? Então, o que é comum é sempre determinar essa distância, né, que já forma o ângulo de 90 graus com a força, né? Então, sempre que a gente determina o momento, é sempre buscando esse D aqui, né, que a gente chama de braço de momento ou braço de alavanca, de modo que fica mais simples, né, de calcular o momento. Então, a gente sempre tenta buscar essa distância aqui, que forma um ângulo de 90 graus com a linha de ação da força, tá certo? Então, a intensidade de M0, né, a intensidade do momento, mede a tendência de uma força F de fazer o corpo rígido girar em torno de um eixo fixo dirigido ao longo de M0, né? Ou seja, a intensidade de M0, né, vai caracterizar o que? A tendência dessa força F, né, atuando em A, fazer esse corpo rígido girar em torno desse eixo aqui, ó, que possui, né, o vetor de momento e passa pelo ponto O, beleza? Então, a intensidade desse momento vai caracterizar uma tendência de giro, né? Quanto maior o momento, maior a tendência de giro, né? Quanto maior a intensidade do momento, maior será a tendência de giro do corpo rígido, né, em torno do eixo que passa o momento dessa força, tá certo? A intensidade do momento, como a gente percebe aqui, ó, a intensidade do momento, né, ele vai depender da intensidade da força, né, da intensidade da força externa, assim como do braço de alavanca D, né, ou seja, do braço de momento D, tá certo? Então, como a gente pode perceber pela própria equação, né, a intensidade do momento, ela vai depender o quê? Da intensidade do vetor força, né, ou seja, de F, assim como da intensidade de D. Quanto maior o D, maior o momento. Quanto maior o F, maior a intensidade desse momento, tá certo?
simples, né? Ó. Então, esse D aqui a gente chama de braço de alavanca ou de braço de momento, tá certo? Então, vamos ver alguns exemplos, ó. Por exemplo, a gente tem uma aplicação bem simples, né, para a gente ver a tendência de giro de um determinado corpo, né, quando a gente aplica uma força, né? Então vamos supor que essa criança aqui, ó, assoprando esse pequeno catavento, né, ela vai conseguir fazer esse objeto aqui, né, esse corpo girar, né? Por quê? Porque ele vai ter uma inércia pequena, né? Então a tendência de giro para ele, né, com apenas a ação, né, do ar que vai sair pela boca, né, da criança, já é capaz de fazer com que esse catavento gire, né? Diferentemente, por exemplo, de uma turbina eólica, né, de um aerogerador, que a gente tem que ter uma intensidade, né, uma força gerada pelo vento muito maior, né? Porque a inércia desse corpo aqui é maior. Então percebam que para a gente fazer um corpo pequeno, né, ou com inércia menor girar, a gente precisa de uma força menor, né? Para um corpo de uma inércia maior, a gente precisa de uma força bem maior do vento, né? Outro caso, ó, da aplicação do momento, né, da tendência de giro, está associado com o braço de alavanca, né, ou o braço de momento. Então, por exemplo, para uma aplicação de um aperto de um parafuso, por exemplo, de uma porca, né, aqui, na montagem de um objeto, se a gente não precisar de um momento muito grande aqui, ó, nesse aperto, né, ou seja, de uma tendência de giro muito grande, a gente utiliza uma chave, né, com um braço de momento não tão elevado, né? Porém, para a gente aplicar um momento maior, né, ou seja, um aperto maior num parafuso, dependendo da aplicação, caso ela requeira, né, como por exemplo na montagem de trilhos aqui, a gente aumentando essa distância aqui, ó, do ponto, né, a distância, o braço de alavanca ou o braço de momento, né, dado pela distância do ponto de giro para a aplicação da força, a gente vai ter aqui, ó, um momento muito maior. Por quê? Porque esse D aqui é muito maior, né, do que esse D anterior. Então, para cá, a gente tem uma distância menor, né? Então, para uma mesma força, obviamente, com esse D menor, a gente teria um momento menor aqui, né, um torque menor nessa porca. E aqui, para um D maior, a gente teria um aperto maior, porque o momento aí é maior devido ao maior braço de alavanca, tá certo? Então, vocês já devem ter visto, né, esse conceito de momento como uma definição de torque em Física 1. Então, por exemplo, isso também se aplica ao caso da ação, né, de abrir e fechar uma porta, né? Então, a gente tem um eixo de rotação, né, da porta que fica nas dobradiças. Então, quando você tenta abrir e fechar uma porta, né, aplicando uma força próximo às dobradiças, né, você tem que aplicar uma força muito maior, né, do que a força que você aplica quando você pega na fechadura, né? Por quê? Porque o ponto da fechadura ou do trinco, né, da porta, ele já é bem distante das dobradiças, né? Do eixo que tem as dobradiças. Então, para a gente produzir o mesmo torque aí de abrir e fechar a porta, né, com um braço de alavanca maior, ou seja, quando a gente pega na fechadura, né, a gente precisa de uma força muito menor, porque o braço do momento é muito maior. Enquanto que você pegando num eixo, né, numa parte da porta que fica próximo do eixo de rotação, né, das dobradiças, você precisa aplicar uma força bem maior. Por quê? Porque o braço de alavanca é menor. Tá certo, pessoal? A gente cai basicamente nesse probleminha aqui, né? Aqui seria um ponto próximo às dobradiças, né, ao eixo que passa aqui pelas dobradiças, e aqui seria na extremidade da porta, né? Então, aqui a força que você faz é bem menor do que essa força para a gente ter uma mesma intensidade de momento, né? Para abrir e fechar uma porta, tá certo? Então, continuando, conclusão, a intensidade do momento, né, em relação ao ponto O, mede a tendência de uma força F de fazer o corpo rígido girar em torno de um eixo fixo dirigido ao longo do próprio eixo do momento externo, né? Do momento da força F, né? Então ele vai a intensidade desse momento vai medir a tendência da força F de fazer o corpo rígido girar
em torno do eixo, né, que passa o ponto e que tem o vetor de momento m0, beleza? No Sistema Internacional de Unidades, no qual a força é expressa em newtons e a distância em metros, o momento de uma força é expresso em newton metros, né? Ou newton vezes metros, né? Ou newton vezes metro, né? N que multiplica m, beleza, pessoal? Então aqui vocês, acredito que todos já tinham conhecimento, né, da unidade de momento, que é a mesma unidade, né? Momento, o que vocês viram, né, como o torque em física 1, aqui a gente chama de momento, né, de momento de uma força, ou que vocês viram pelo torque devido à ação de uma força, né, aqui a gente chama de momento de uma força. E a unidade newton metro, né? Podemos observar que, embora o momento m0 de uma força em relação a um ponto dependa da intensidade da linha de ação e do sentido da força, ele não depende da posição real do ponto de aplicação da força ao longo da sua linha de ação. O que é que representa isso, né? Ele diz aqui, ó, que o ponto de aplicação não importa, né, ao longo da linha de ação da força. Por quê? Vou voltar aqui só para mostrar aqui, né, o que eu já comentei. Se em vez de esse ponto A, né, se esse ponto A estivesse localizado, por exemplo, aqui, ó, se esse ponto A estivesse localizado aqui, né, na mesma linha de ação aqui dessa força, né, ó, a gente teria o que? A gente teria o vetor R aqui, ó, a gente teria o vetor R, né, e aqui o vetor F, né, ó, com a mesma linha de ação. Quando a gente calculasse R vetor F, ou a intensidade do momento, ó, vocês iriam ver que a intensidade do momento continua sendo a mesma, né, ó, que é igual a F vezes D, né? Então aqui, o ângulo formado, né, entre F e R, ó, é um ângulo θ, né? Mas que quando a gente calcular aqui, é um ângulo diferente θ, né? Mas que quando a gente calcular aqui a projeção em D, né? Que forma um ângulo de 90 graus com a linha de ação da força F, a intensidade do momento não altera, né? Não se altera, tá certo? Então, o ponto de aplicação da força, né, ao longo da linha de ação dela, não vai interferir na intensidade do momento, né? O que vai interferir é o que? Seria o ponto de aplicação, ó, de uma força, né, com a mesma intensidade, mesma direção, mesmo sentido, né? Porém, o que a gente teria, ó, seria o seguinte: se eu tivesse outra linha de ação aqui, ou seja, o ponto A mais interno, aí sim acaba alterando o valor da intensidade do momento, né? Mas aqui, em cima da linha de ação, a localização desse ponto aqui não vai interferir no valor do momento, da intensidade do momento, né? Todos vão produzir a mesma tendência de giro em relação ao ponto O, tá certo? Então, voltando aqui, né? Só para concluir, podemos observar, como eu acabei de mostrar, né, que embora o momento de uma força em relação a um ponto dependa da intensidade da linha de ação e do sentido da força, ele não depende da posição real do ponto de aplicação da força ao longo da sua linha de ação, né? Então, qualquer ponto em cima da linha de ação vai gerar o mesmo momento, né, em relação a um determinado ponto. Agora, quando a gente altera a linha de ação, né, aí sim a gente vai alterar a intensidade do momento, tá certo? E para concluir, para finalizar a aula, né, recapitulando aqui aquele conceito do princípio de transmissibilidade, né? O princípio de transmissibilidade estabelece que duas forças são equivalentes, isto é, têm o mesmo efeito sobre um corpo rígido se tiverem a mesma intensidade, a mesma linha de ação e o mesmo sentido, né? Porém, esse princípio pode agora ser reescrito da seguinte maneira, né? A gente vai agora estabelecer o princípio da transmissibilidade quando a gente agora também associa, né, a esse princípio o momento de uma força, né? Ou seja, não só a tendência, né, de o corpo rígido ser transladado ou movimentado pelas forças, né, equivalentes,
mas também pela tendência de giro, né? Ou seja, duas forças F e F' são equivalentes se e somente se forem iguais, isto é, se tiverem a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido, e tiverem momentos iguais em relação a um dado ponto O, né? Então agora ó, o princípio da transmissibilidade, né, da maneira mais geral possível, né, ela envolve também o conceito de momento dessas forças, né? Então, por exemplo, a gente tinha visto só o princípio da transmissibilidade com relação a forças, né, atuando no corpo rígido, porém, para a gente ter a equivalência dessas forças para um corpo rígido, né, a gente também tem que analisar a tendência de giro dessas forças equivalentes, né? Então, duas forças F e F' vão ser equivalentes se e somente se forem iguais, né? Ou seja, mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido, e também tiverem momentos iguais em relação a um dado ponto O, tá certo, pessoal? Então é isso. Dúvidas, qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.